nome é Samuel Batista e hoje eu me formei xerife aqui na cidade de Palm Coast, no condado de Flagler County, na Flórida, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma realização de um sonho incrível que eu nunca esperava que acontecesse. E ele tirou o capacete e colocou uma boina vermelha na cabeça. Meu irmão era traficante e eu era PQD. Da mesma criação, um foi para o lado bom, o outro foi para o lado mal. Olá, meus amigos e irmãos de farda, seja bem-vindo a mais uma live do nosso canal. Hoje uma live muito especial, né? Desde já eu agradeço, né, a sua presença. E foi um contato feito através do nosso amigo Demora. Demora, muito obrigado aí por ter passado o contato desse camarada tão ilustre, né? E a gente hoje está na presença do primeiro paraquedista militar brasileiro a se tornar xerife em uma cidade americana. Eu falo com meu amigo, irmãos de farda, Samuel Batista, paraquedista do ano de 87 e primeiro militar paraquedista do Exército Brasileiro a se tornar xerife de uma cidade americana. Hoje ele está no condado de Flagler Beach, em Palm Coast. Samuel, seja bem-vindo. É um prazer para nós, irmãos de farda, receber e uma figura que tem representado tão bem o nosso país, se tornando xerife nesse país aí tão respeitado militarmente que é os Estados Unidos. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Eu tenho uma brincadeirinha que eu falo quando alguém fala assim, que eu sou o xerife. Eu estou o xerife. Eu não sou e vou deixar de ser um dia, né? Hoje eu estou. Às vezes a pessoa tem um cargo e ele deixa aquele cargo, aquela estrela ou aquelas estrelas subir para a cabeça e eu sou isso. Eu não sou nada. Eu estou trabalhando como xerife. Xerife nada mais é que um servidor para servir a população, como eu era. Fui bombeiro a minha vida inteira aqui nos Estados Unidos. Fui militar no Brasil. E quem é militar sabe que a gente está para servir. Nem sempre nós somos admirados ou somos... a população se dá conta, né? Por exemplo, no Brasil eu uso o exemplo da Polícia Militar, dá a vida todo dia pelo cidadão, e o cidadão está sempre falando mal da Polícia Militar, está sempre falando mal do Exército, mas o Exército está lá batalhando, entendeu? Trabalhando todos os dias, o soldado acorda de manhã. E eu já fiz várias funções no Exército, já fui corneteiro, acordava bem cedo, 4h30 da manhã. Corneteiro, ninguém acorda antes de todo mundo, né? Então é isso, a gente está aqui, é diferente. Os países, as culturas são bem diferentes, Brasil e Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, aonde você vai, fardado de bombeiro, fardado de soldado, fardado de polícia, o que for, a pessoa vai falar muito obrigado. Thanks for your service. Obrigado por estar trabalhando e nos servindo e estar trabalhando para a gente. Porque hoje em dia é muito difícil quem quer ser policial, quem quer ser bombeiro. É difícil, entendeu? No Brasil ainda se admiram os bombeiros, entendeu? Mas aqui nos Estados Unidos é geral. Militar, bombeiro, é super admirado pela população. A população realmente reconhece o que você está fazendo. Samuel, vamos falar um pouquinho da tua infância. Você é natural de onde mesmo? Eu sou Bom, eu falo que eu sou carioca, né? Mas eu sou Papa Goiaba, sou fluminense.
Sou de Volta Redonda, no sul fluminense do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem o sul fluminense ali, o sul do estado, onde tem várias pequenas cidadezinhas, Volta Redonda, Barra Mansa. Eu sou de Volta Redonda, exatamente a 2 horas do Rio de Janeiro. E quem nasce lá no sul fluminense tem o apelido de Papa Goiaba, ou sul fluminense, né? Quem é de Volta Redonda. Eu nasci em Volta Redonda, num bairro do Aterrado. Tive uma vida bem simples, bastante irmãos e irmãs, somos 8 ao todo. Minha mãe se casou com meu pai muito novinha, com 14 anos minha mãe se casou, não estava grávida, é o costume da época. Meu pai era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito trabalhadora, muito duro. Meu pai era uma pessoa bem ríspida, bem dura. O interessante é que é uma cidade pequena, só tem a Companhia Siderúrgica Nacional. Meu pai trabalhava na Companhia Siderúrgica, meus irmãos trabalhavam na Companhia Siderúrgica. Mas é engraçado, porque eu nunca almejei trabalhar na CSN, porque era o que todo mundo fazia. Eu sempre tive a cabeça voada e sempre quis sair de Volta Redonda, sempre pensei em sair. Mas o fato interessante é que, às vezes, os adolescentes ou os jovens adultos, quando eles estão assim, jovens, eles não sabem o que eles vão fazer, eles não sabem o tipo de escola que eles vão fazer, a faculdade que eles querem ir. E comigo aconteceu uma coisa inusitada. Quando eu tinha 8 anos, a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército foi a Volta Redonda fazer uma missão e lançou paraquedistas lá no Aeroclube de Volta Redonda. Yeah. E eu vi aquele avião verde passando, grande, enorme, nunca tinha visto aquilo, 8 anos de idade. Falei, meu Deus, o que é aquilo? O que está acontecendo? Coisa linda. Peguei a bicicletinha, corri para o aeroporto e fui assistir o Hércules lançando. Ele estava lançando pelas portas laterais e estava lançando pela rampa também. Vários paraquedistas. Tá. E aí eu vi aquilo e os paraquedistas desciam com aquele paraquedas verde, batiam no chão, faziam o rolamento. Quando o cara se levantou, eu cheguei bem perto dos paraquedistas e notei que era uma farda camuflada verde. A bota deles, o boot deles era marrom. E ele tirou o capacete e colocou uma boina vermelha na cabeça. Quando ele colocou aquela boina vermelha, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu até perguntei para ele, moço, o que é isso? O que o senhor faz? Ele falou, eu sou PQD do Exército. Eu falei, Falou, eu sou PQD do Exército. Aí conversou comigo, me deu atenção, paraquedista, juntando ali o paraquedas dele, colocando na mochila, colocando nas costas, para se reagrupar. Mas aos 8 anos de idade, naquele dia ali, eu tomei a decisão. Eu falei, eu quero ser aquilo ali quando eu crescer. Eu quero ser paraquedista do Exército, PQD. E aquilo ficou na minha cabeça gravado. Então, eu fui muito abençoado, porque aos 8 anos eu já sabia o que eu queria ser, o que eu queria fazer da vida. E normalmente, às vezes, as pessoas ficam a vida inteira procurando o que elas querem, o que elas vão fazer, né? E aos 15 anos, eu me tornei paraquedista civil. Comecei a saltar do 15 para 16, pelo Clube Águias do Rio, que tinha uma filial em Volta Redonda. Eu não tinha essa ideia de repente, que criança poderia ser paraquedista, não? Não, existem clubes de paraquedismo no Brasil, entendeu? Se não é 15 para 16, foi 16 para 17. Naquela época, você podia começar a saltar nessa idade. Tá. Hoje em dia, eu não sei como é que são as leis. Um fato interessante é que eu sempre quis que meus filhos, o Davis, o meu filho, e a minha filha Isabela, fossem para o lado militar, servisse exército, ou fizesse uma carreira militar. O Davis nunca quis. A Isabela, nascida aqui nos Estados Unidos, cidadã americana, eu pintou uma oportunidade para ela, quando ela tinha 18, dela entrar para o departamento de polícia como K9, para treinar com cães. Ela não quis. Depois surgiu a oportunidade para ela ir para a Força Aérea, ela também não quis. Mas a Isabela fez. Ela fez o que eu queria que ela fizesse. Não como militar, mas ela salta de paraquedas, a Isabela surfa, mergulha, a Isabela faz de tudo. Dá tiro, a Isabela é uma excelente atiradora, entendeu? Muito nova, comecei uma cultura diferente de novo. Nos Estados Unidos a gente começa a ensinar os filhos a atirar e a dirigir aos 12 para 13 anos. Já começa a ensinar essas coisas. Porque aos 14 aqui já se pode tirar a carteira de motorista. 14 para 15 aqui nos Estados Unidos pode tirar a carteira de motorista. Então aqui a gente começa as coisas um pouco mais cedo. Então essa foi minha trajetória ali de Volta Redonda. Aos 15 eu comecei a saltar de paraquedas, mas sempre com a cabeça
na brigada paraquedista. Sempre com a cabeça na brigada paraquedista, entendeu? Então, passei anos e anos e pensando, quando eu fizer 18, eu vou para a brigada paraquedista. E a minha criação não foi muito fácil, porque eu tinha uns irmãos bem peralta. Tive uns irmãos bem peralta, começaram a aprontar cedo. Meus irmãos são pessoas maravilhosas, a maioria deles já morreu. Todo mundo comete erros na vida quando era jovem. Meus irmãos têm um irmão que foi pro lado errado, se tornou traficante. E eu, no exército, quando eu era paraquedista do exército, eu vou voltar ainda como, o meu irmão era traficante e eu era PQD, entendeu? Então, da mesma casa, da mesma vizinhança, da mesma criação, um foi pro lado bom, o outro foi pro lado mal. Isso aí acaba com todas essas desculpas de pessoas que falam, ah, mas foi a minha criação, ah, mas a minha mãe, meu pai, mas os meus vizinhos, ah, mas eu nasci na favelinha, eu nasci na comunidade, não faz diferença. Tá aqui, dentro da cabeça, o poder de escolher. Nem Deus tem o poder de escolher pra gente, é a gente que escolhe. Deus dá livre-arbítrio pra gente escolher. Mas essa falácia de que, foi quando eu nasci, a vizinhança era muito ruim, não. Da mesma casa sai um para ser traficante e sai um para ser paraquedista. É escolha. Mas a coisa mais importante da minha vida é ter escolhido o meu Criador e meu Salvador. Isso aí foi a melhor escolha que eu fiz. Sem dúvida. Faz toda a diferença. Aceitei ele, escolhi, me batizei aos 12 anos de idade. Entendeu? Não tem nada a ver com religiosidade e não tem nada a ver com santarrismo. Seguir a Cristo é uma opção que você faz no teu coração. E você não é cristão só dentro da igreja, não. Você é cristão em qualquer lugar que você está. No seu trabalho como policial, por exemplo. No exército, eu fui muito perseguido, muito na época. Foi muito perseguido por ser cristão no exército. Entendeu? Então, discriminação por ser cristão e perseguição sempre vai existir. Mas quando a gente acredita, a gente passa a ser dependente. O que eu quero frisar é dependência em Deus e submissão à autoridade dele. Isso aí, eu vivo assim. Eu vivo debaixo da autoridade de Deus, da permissão dele e da autoridade dele. Só que as pessoas que são cristãos, confiam em Deus, elas têm que entender uma coisa. A pessoa ora, ai meu Deus, eu quero ir para os Estados Unidos. Ai meu Deus, eu conheci uma menina no Brasil, estava tomando caldo de cana, há um ano atrás, num botequinzinho no Brasil. Eu adoro caldo de cana, quando eu vou no Brasil, e eu estava tomando caldo de cana fardado. E a menina, ai meu Deus, moço, que farda linda, não sei o quê. Eu queria tanto ser aeromoça. Falei, mas o que está te impedindo? Estou aqui trabalhando, é difícil. Falei, querida, você pode ficar falando isso ou você pode procurar uma escola onde tem curso de aeromoça, trabalhar e tentar arrumar uma família para te ajudar, alguém para te ajudar, ir lá e se tornar aeromoça. Você ficar aqui vendendo caldo de cana, você não vai virar aeromoça. Faz parte, você vai trabalhar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que ir atrás. Então eu sempre quis vir para os Estados Unidos, eu sempre quis sair de Volta Redonda. Como eu falei para você, quando eu era criança, eu sempre quis sair de Volta Redonda. Eu nunca me conformei com ser trabalhador da CSN. Não ser trabalhador da CSN tem alguma coisa errada, nada disso. Sabia na minha cabeça que eu ia sair. E um fato interessante que eu queria citar aqui, eu gostava muito de ouvir Biquíni Cavadão. E o Biquíni Cavadão tem uma música que chama Vento Ventania. Vento Ventania, vem, me leve para qualquer lugar, para os 4 cantos do mundo. É uma música que eu ouvia, eu chorava quando era criança, quando era adolescente. Eu falava, Deus, é isso aí que eu quero. Eu quero que o vento me leve para algum lugar eu vou, não sei para onde. Mas eu queria frisar isso, que o Biquíni Cavadão, primeiro Deus, ele que me direcionou, ele que me apoiou, ele que me confortou, ele que me deu força e continua dando. Se alguém pensa que ser xerife é só andar de carrinho na rua, não, é muito difícil. Tem muitas funções, tem muita criminalidade em todo lugar, tanto no Brasil quanto aqui, mas Deus, tudo da minha vida está nele, a minha dependência é total dele, que ele seja honrado e eu seja sempre pequenininho, sempre assim, sempre vivi assim, e esse é o meu pensamento. Ele cresça e a gente diminua. Exatamente, mas eu vivo isso, eu não tenho nenhuma soberba. Como eu te falei, eu tive com situações no exército, no xerife,
Porque as pessoas, às vezes, têm uma estrela no peito, têm uma estrela no ombro, a estrela sobe. A estrela tem que ficar aqui, e aqui tem que estar Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ser um general, você está general. Você não vai ser general a vida inteira. Eu não vou ser xerife a vida inteira, mas um dia eu vou ter que tirar essa farda, como eu tirei a farda de PQD, como eu tirei a farda de bombeiro. Então a gente tem que ter sempre humildade, sabedoria, discernimento, mas humildade é o maior presente que a pessoa pode ter no peito dela, não é no peito da realidade, é no coração. Ser humilde. Criei meus filhos para ser humilde, criei meus filhos ensinando eles que é sempre bom a gente calçar o sapato dos outros antes da gente julgar. Calça o sapato do outro primeiro, depois você julga. Isso aí não quer dizer que a pessoa que está fazendo coisa errada está certa, não pode fazer, coitadinho. Não. Tem gente que assalta a mão armada e tem gente que vai vender balinha na rua. E eu conheço gente que vende bala, vende água e faz R$500 por dia vendendo. Não justifica o cara ir lá pegar um 38 para ir assaltar, entendeu? Isso são escolhas. Sair de Volta Redonda para ir para a Brigada Paraquedista aos 18 anos, menino, né? Uma formação só de pai e mãe. E o Exército acabou de me formar. Deu uma quebrada ali, o Exército dá uma quebrada no seu caráter ali. Melhora você. Você entra menino e sai homem. Forjado mesmo pelo Exército Brasileiro, ou Marinha, ou Aeronáutica, ou Cruzeiro Navais. Mas eu entrei para a Brigada Paraquedista aos 18, era aquilo que eu queria. Então eu tive muita determinação para ir atrás do que eu queria, e a gente tem que ter determinação, garra, força de vontade. Senão a gente não chega, entendeu? Porque ninguém vai alisar, ninguém vai passar a mão na nossa cabeça. A vida, ela bate doído, as pessoas colocam a gente para baixo, entendeu? Eu aprendi que quando eu quero uma coisa, eu falo muito com Deus e pouco com as pessoas, entendeu? Pouco. Eu falo muito pouco do que eu quero. Depois que eu consigo, beleza. Mas antes de eu conseguir, eu quase não falo o que eu estou fazendo, os meus planos. O que eu me lembro quando eu tinha os planos de vir embora para os Estados Unidos, as pessoas me colocavam muito para baixo. Aí eu falei, eu vou ficar quietinho, boca fechada, não entra mosquito. Mas eu entrei para a Brigada Paraquedista e fiquei anos na Brigada. Depois eu entrei na companhia na companhia de intendência do 20º Batalhão Logístico Paraquedista na Vila Militar. Do 20º Batalhão Logístico eu fui para a companhia de precursores, onde aprendi muito. Foi muito bom. Da companhia de precursores eu fui para um batalhão pertinho da minha casa. Eu queria ficar perto da minha mãe. Eu fui para um batalhão, 22º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Barra Mansa, para ficar perto da minha família. E durante esse tempo meu no Exército, foram quase 9 anos, eu pensava em sair do Brasil. Sempre pensei em sair do Brasil. Então a minha meta era ir para o Exército Francês, a Legião Estrangeira. Mas eu não consegui visto para a França, então eu tive que procurar uma alternativa, como eu queria sair do Brasil. Desde adolescente eu sempre quis sair para algum lugar, não que eu não amasse o Brasil, não que não estava bom a minha vida, eu sou uma pessoa feliz. E quando você é feliz, em qualquer lugar que você está, você é feliz. Independente da riqueza, pobreza, Estados Unidos, Brasil, qualquer país, você tem Deus, você está bem, porque Ele te sustenta um dia de cada vez. E eu vivo assim, um dia de cada vez. Como eu não consegui entrar para a Legião Estrangeira, sair do Brasil para ir para a França, eu tentei o visto americano e consegui. Quando eu consegui o visto americano, eu tinha quase 29 anos já. Aí eu falei, bom, está na hora de eu sair. Não desanimem, não desanimem. Se pode acontecer comigo, aos 56 anos de idade, pode acontecer com vocês também. Deus sabe o que Ele faz, Ele está no controle, é um Deus bondoso, maravilhoso e amoroso.